Olá, mais uma manhã com vocês, neste quadro Café com Reflexão. E venho abordando com vocês, já por um período de uma semana passada, a disciplina da oração, com a proposta de a oração como uma necessidade cristã e desenvolvendo um relacionamento íntimo com Jesus através da oração. Abordei dentro da oração as pautas louvor, descanso, confissão, vigilância, intercessão, e hoje eu quero estar abordando das pautas que talvez seja uma delas a que a gente mais recorre e de uma forma instintiva mesmo, a gente mais recorre a ela por talvez não ter em nós a compreensão de muitos aspectos diferentes da oração, que é a petição. E como referência bíblica eu quero deixar para vocês Mateus capítulo 7, versículo 7, que diz: Pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Trazendo como proposta mesmo este conceito da oração, petição. E a tendência humana é ter tudo para se sentir seguro. É muito comum o ser humano sempre querer buscar alguma coisa que possa lhe trazer o aspecto da segurança ou ter tudo que possa lhe trazer segurança. Por exemplo, renda para cobrir as despesas, conceito da segurança da família, conceito da segurança da casa protegida, conceito do carro, conceito dos móveis, conceito do patrimônio adquirido. O homem natural ele busca sempre este conceito da segurança e dentro do aspecto estritamente natural, o homem busca dentro da segurança a sua independência e a sua capacidade de poder gerar e gerir circunstâncias que possa trazer a ele o aspecto de uma vida bem segura e bem protegida. Casa protegida, carro, móveis e assim por diante. Agora, ela não reflete de fato uma segurança bem pautada no campo da nossa proteção necessária. A fidelidade pura, ela é algo que demanda alguma característica de despreendimento. É difícil de encontrar alguém que tem esta capacidade da fidelidade pura, da confiabilidade pura, estritamente em cima da capacidade de esperar em Deus. Tendemos a ter uma vida de dependência de Deus. Mas quando a gente busca esta capacidade dentro de um percentual fechado, então 100%, da dependência de Deus, da confiança em Deus, então as nossas petições elas se tornam petições mais legítimas e ainda trazendo em cima deste conceito da possibilidade do ser humano de querer estar seguro. Só que ao invés de estarmos tentando buscar a nossa segurança dentro desta pauta secularizada ou dentro desta independência que o homem busca ter de Deus, sobretudo como cristão nós buscamos a nossa segurança pela nossa dependência total, totalitária ou 100% ou integral de Deus. A palavra nos diz que Deus é fiel. Agora, a questão da fidelidade de Deus não está em Deus, mas está em nós. Porque Deus é fiel. A questão não é nem Deus, mas somos nós. Será que nós somos de fato pessoas que têm esta capacidade de depender integralmente, totalmente da fidelidade de Deus? Dependemos dele? Quando nós começamos a acreditar na palavra de Deus como palavra de Deus, na fidelidade de Deus como fidelidade de Deus, das promessas de Deus,
nas promessas de Deus como sendo promessas de Deus que se cumprem e que se desembocam na vida do cristão e do servo, então, de fato, a gente consegue obter aquilo que a Bíblia nos traz como consequência de uma vida segura, confiança e de paz. Então, a nossa autonomia de Deus nos faz agarrar naquilo que nós chamamos materialismo, mas a nossa dependência de Deus nos faz agarrar com mais segurança e com mais confiança e com mais paz na própria pessoa de Deus. E aí o problema não está na fidelidade de Deus, mas sim na nossa incapacidade de crer na fidelidade que Ele propõe a cada um de nós. E quando a gente trabalha este conceito da nossa capacidade de pedir a Deus, nós devemos pedir sabendo que sempre Ele vai estar disposto a estar oferecendo àqueles que se põem a Ele, que se entregam a Ele, na sua totalidade, na sua fidelidade e na sua integralidade. A palavra de Deus é o próprio Jesus quem está falando. Jesus respondeu e disse-lhe: tenham fé em Deus. E aí, ainda em Marcos, no capítulo 11, versículos 22 a 23, e Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Então nós temos que ter esta ousadia no Senhor. É lógico que esse contexto do monte aqui é um termo figurado, é uma fala figurativa, então Jesus está usando de uma figura de linguagem. Ele não está falando de transportar montes como montes, mas ele está falando de transportar montes como situações, como circunstâncias, não é? E se de fato nós tivermos em nós esta capacidade de olhar para estes montes de circunstâncias e situações que se acercam de nós e com ousadia propormos para que eles sejam transportados de um lugar para o outro, então com certeza a Bíblia diz isto nos será feito. Não se trata de crer em nossa fé, mas se trata de crer nas promessas de Deus que são fiéis, crer no nosso Deus que tem proposto uma fidelidade para com aqueles que se colocam na condição de servo. Ele é quem nos ama como Pai. Ele é quem nos ama como aquele que na condição de Pai sempre traz tudo aquilo que melhor traz a sustentabilidade dos seus próprios filhos. Não tema a necessidade, a situação difícil, não tema as crises, não temam nada que possa tentar demovê-los da fé, mas tão somente creiam. A nossa consciência de fé em Deus, a nossa consciência de pedir mesmo e pedir confiante é alguma coisa que nos traz toda a abordagem de estarmos trazendo a realidade daquilo que não se vê para aquilo que se vê. Deus tem duas razões principais para ouvir e responder aos nossos pedidos. Primeiro, é que Ele quer encher os nossos corações mesmo de alegria. E depois, é que quando Ele realiza em nossas vidas, o Seu próprio nome está sendo glorificado em nossas vidas, no nosso coração e através de nós para os outros. Capítulo 16 do Evangelho de João, no versículo 24, ele está falando: até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Primeira razão é que Deus nos ama tanto que lhe dá um grande prazer vir aos seus filhos para vê-los alegres. Nós também, como pais terrenos, estamos felizes, não é? Em poder estarmos
contemplando os nossos filhos com aquilo que eles pedem dentro de uma estrutura lógica, viável, pautada dentro de uma ética, de uma moral, para vê-los felizes. Mas se o filho pede algo que tire a alegria do seu pai, de imediato o pai não vai dar. Como pai, no ponto de vista desta condição terrestre, a gente sabe dar boas dádivas aos nossos filhos, é o que o próprio Jesus está falando, quanto mais o Pai Celestial não nos dará também tudo aquilo que lhe pedirmos, não é? Então o que devemos trazer para os nossos corações é que caso você peça e Deus não lhe dê, é porque Ele de fato sabe que você vive melhor sem aquilo, e se porventura aquilo acontecer na sua vida, acontecerá para a sua própria tragédia, para o seu próprio prejuízo. E assim eu quero deixar para vocês o conceito de que a palavra de Deus ela é verdadeira em nossas vidas e em nossos corações. E ainda no Salmo 30, no versículos 9 e 10, o salmista diz que proveito há no meu sangue quando desço a cova. Porventura te louvo ao pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Sê o meu auxílio. Quando o salmista Davi ele está propondo isto a Deus, ele está falando que a sua morte, o seu sangue, a sua sepultura, o seu pó, não pode glorificar a Deus. E quando então ele está falando, ele está chamando para esta realidade de poder exaltar o nome de Deus, ele está chamando a consciência sua, e supostamente aqui é até meio estranho a gente tentar enquadrar isto, mas chamando a consciência de Deus para atender o seu clamor e a sua petição enquanto vivo, enquanto com fôlego, enquanto ainda tem capacidade de louvá-lo, porque o seu sangue não pode louvá-lo, o seu pó não pode louvá-lo, e ele quer anunciar a sua verdade ainda em vida. Davi queria lembrar a Deus que o seu pedido de vida glorificaria o seu nome, mais do que a sua morte o faria. Finalmente, é muito importante que sejamos muito claros com Deus em relação ao nosso pedido. Não basta orar, Deus me abençoe, ó Deus, me proteja, me conceda. Ele está interessado nos detalhes. Se for para um marido, você deve incluir uma lista de requisitos que de fato vai agradar a sua esposa. Se for para uma esposa, você tem que ter uma lista de requisitos que de fato vai agradar o seu esposo. Então, para com Deus é da mesma forma. Se Deus quer dar alegria ao seu coração, Ele não vai lhe dar aquilo que de alguma forma, mesmo que esteja no seu sonho, vai te prejudicar ou vai te fazer mal. Então, com esta mensagem de hoje, eu quero deixar um beijo no coração, beijo na alma e abrir esse início de semana com esta reflexão da petição. Pedi, pedi, dar-se-vos-á, né? Batei, batei, abrir-se-vos-á. É o que a Bíblia está falando e eu quero deixar isto como palavra de reflexão para o seu coração neste dia.